Olá, ouvinte, mais um episódio do nosso querido podcast Saúde Tradicional, agora em um novo ambiente. É bem provável que este episódio seja gravado e disponibilizado para a nova plataforma, ou melhor, para a nossa nova plataforma, que é o Nova Vertente, do querido senhor Hernando Carreira, que agora pode-se dizer que está nessa parceria conosco do time Saúde Tradicional. Como eu espero que você ouvinte tenha ouvido, nosso episódio comentando sobre emagrecimento no canal pessoal do senhor Hernando Carreira, o querido e bom Sociedade Primitiva. Mas hoje o episódio será apenas com o time saúde tradicional, com dois dos principais integrantes, eu e meu colega Luiz, que daqui a pouco fará sua apresentação um pouco mais completa, caso você ouvinte ainda não o conheça, o que eu acho bem difícil, mas já dando uma pequena introdução sobre o tema de hoje, será inflamação. E quando eu falo inflamação, você ouvinte talvez faça certas associações com, isso aí é uma enfermidade, é uma doença. Isso aí é o que acontece quando eu bato minha canela na, na mesa da cozinha, e é muito ruim. Você talvez pense nisso, mas nós abordaremos de forma mais integrada, mais completa e principalmente fisiológica. Mas antes de realmente começar o assunto, colega Luiz, pode dar uma pequena conversada com o nosso ouvinte para já ficar mais íntimo dele. Saudações, ouvinte. Eu sou Luiz Felipe, sou ouvinte do Nova Vertente desde quase o começo, né, desde a velha Vertente, lá nos finais de 2020. E agora o ouvinte está começando a fazer o seu próprio programa. Estarei com vocês nas próximas semanas, ensinando sobre saúde e a gente vai aprender um monte de coisa. Isso mesmo. Mas antes de começar com o tema principal desse episódio, que é inflamação, eu gostaria de fazer um pequeno joguinho com você, meu bom amigo Luiz. Porque em um passado episódio que eu gravei com o nosso colega Martiano sobre visão, que ainda não foi disponibilizado, porque eu maquinei uma ordem de postagem de episódios, que no caso, uh, primeiro girar sobre um tema que eu ainda não vou comentar, que será postado primeiro. Depois é esse nosso sobre inflamação. E em terceiro lugar, em postagem, será aquele que eu gravei com o Martiano. E nessa gravação, eu meio que inventei um joguinho, uma brincadeirinha inspirada no fato da semana do nosso querido colega Précio. Que eu não sei se você já viu esse joguinho dele. Ele nem deve ter inventado, apenas uma inspiração, mas eu me inspirei dessa inspiração dele para simplesmente o bom e velho bate-bola jogo rápido. Você aceita esse breve desafio? Claro, Opa, então vamos começar. Serão 5 questões e eu quero respostas sinceras. Serão bem básicas mesmo. Começando, qual animal você gostaria de ser? sei lá, cara. Macaco Tem que prego. escolher ainda. Qual macaco? Deixa eu ver se tem isso aqui. Só falando no aleatório. Macaco prego. Acho que eu sei qual é. Qualquer Tá coisa eu vou bem. ser um gibão, que nem o nosso amigo gibão. Aí sim. Uma boa homenagem a ele, claro. Agora, a segunda pergunta. Matéria preferida em seus tempos de escola? Matemática. Olha só, você é o homem das exatas, então. Com certeza. O cara é um crânio. Certo. Terceira, um superpoder que você gostaria de ter. Cara, tem muitos. Sei lá. Rapaz. Super força legal, invisibilidade legal. Então pode ir para a próxima. Aham.
Qual foi seu almoço hoje? Olha, comecei a comer 9 da manhã e fiquei até meio-dia comendo. Eu comi acém moído, uma maçã e uma goiaba. Olha só, é bem diverso até. E agora, a última, que tem um pouco a ver com essa sua resposta, que é fruta preferida. Cara, eu acho que é morango. Ah, morango é bom. Tem muito morango plantado no meu quintal, mas é chato de cuidar daquilo. Muito Aham. sorvete. Mas compensa porque é realmente muito delicioso. Pois bem, colega Luiz, você passou pelo, pelo meu desafio, pelo meu joguinho. Então, podemos começar com o tema principal desse episódio? Sim, claro. Perfeitamente. Você quer começar ou eu? Não, pode começar. Certo. Então, deixe-me ver o que está no roteiro das minhas anotações. Bem, primeiro, eu gostaria de esclarecer um pouco ao nosso querido ouvinte que inflamação é um tema muito amplo, porque ele se refere a vários processos no organismo humano. Mas as maiores divisões que podem ser feitas é inflamação aguda e inflamação crônica. Essa inflamação aguda, ela acontece de forma bem forte, mas é pontual. É o exemplo que eu já dei no começo desse episódio, que o ouvinte foi lá, bateu a canela na mesa da cozinha e, poxa, doeu muito, porque é uma agressão que o tecido dele acabou sentindo naquela localidade. Então, o que vai acontecer? Aquela parte toda vai ficar inchada, vai ficar vermelha, vai ficar bem mais dolorosa. Quando bate, você sente dor, só que depois é uma dor que vai aumentando aos poucos e depois para aos poucos. É bem meio como se fosse um gráfico mesmo. E também pode ficar quente nessa região, porque ela está sendo mais irrigada com sangue. E por que que há tanta irrigação de sangue naquela parte? Simplesmente porque teve uma, uma corrosão, um hematoma. Simplesmente porque o sangue deve circular para enviar novos novos nutrientes em geral e também as células do nosso sistema de defesa, porque aquela agressão acabou gerando possíveis danos biológicos também, porque se a pele foi agredida, significa que esse nosso escudo natural também foi agredido, então está um pouco mais desprotegido. Então, já que corre muito sangue e por causa disso fica quente, acaba tendo maior uh, proliferação de nutrientes responsáveis por consertar aquela região e também o que eu comentei do sistema de defesa atuando naquela localidade. Mas agora, um outro exemplo para deixar ainda mais fixo na mente do ouvinte é, por exemplo, você, ouvinte, carpinteiro, estava lá lixando madeiras, cortando madeiras, e, nossa, uma ferpa agora está na ponta do meu dedo. Peguei a pinça, tirei, mas ela quebrou no meio e agora ficou metade dentro da minha pele, dentro do meu músculo. Poxa, é muita dor. Aí passa 1, 2, 3 dias, aquela região fica um pouco mais avermelhada, talvez até mesmo um pouco mais roxa, começa a doer, é uma dor latente que dói, depois dói de novo, dói mais uma vez, bem chato mesmo, e você começa a perceber que aos poucos essa ferpa está aparecendo. É como se a pele estivesse jogando ela para fora. Bem interessante mesmo. E acaba formando pus, fica feio, dói ainda mais. Só que é um processo de cura. Então basta você esperar um pouco. Mas o ponto principal deste exemplo é para falar a você ouvinte que isso tem a ver com inflamação, uma inflamação aguda, que acontece naquele momento e então depois que o agente que foi causador desta inflamação, que no caso deste exemplo é a ferpa, quando ele sai, pronto, acabou a inflamação, porque aquilo era um processo para eliminar
esse agente maléfico para o corpo humano. Então, um outro exemplo, não exemplo, outro caso de divisão de inflamação é a inflamação crônica. E este sim é o objetivo deste episódio. E inflamação crônica, vou deixar para Luiz comentar. A inflamação crônica é quando você, por exemplo, você machuca, mas você continua, mesmo depois de machucado, mesmo depois de. Como que eu falo? Tipo, um negócio que era pra você curar em um dia, vai ficar indefinidamente. Tipo, é como se não regenerasse. É uma resposta extremamente exagerada para um certo. Para qualquer tipo de inflamação, de machucado. Quando a pessoa tá saudável, ela se machuca e rapidinho, assim, em poucos dias, assim, dependendo do machucado, em menos de um dia já tá como se nem tivesse machucado. Quando há inflamação crônica, aquilo ali fica vermelho, com rubor, com inflamação, com dor, com inchaço, e não melhora. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa não está saudável, quando ela está com uma insulina alta, com outros marcadores que a gente vai falar futuramente mais altos assim, quando a pessoa tem doenças tipo diabetes, quando a pessoa tem gota, qualquer tipo de patologia assim que vai causar assim uma comorbidade assim, na pessoa, que ela vai fazer ela. Como que eu explico, cara? Não sei, tipo, quando a pessoa tá saudável, ela só inflama o suficiente pra melhorar aquele machucado dela e depois vai estar bem. Então, essa era uma linha de raciocínio que eu estava pensando também. Resumidamente, a inflamação crônica é quando o corpo está quase que sempre e totalmente em estado de alerta, porque ele está sempre sendo agredido, só que na maioria das vezes são agressões internas. Porque o exemplo que eu citei da ferpa no seu dedo é uma agressão externa, então causa uma inflamação pontual, uma inflamação aguda para tirar aquilo. Mas quando a agressão é interna, como por exemplo, você come algo muito nocivo, aquilo contamina o seu intestino e demais órgãos. Poxa, vai ter inflamação. Porque a verdade mesmo é que inflamação em si não é maléfica, porque é apenas mais um processo de cura do corpo humano. Ele está inflamando para acabar com aquele problema. Só que você talvez interprete como a inflamação sendo o problema, porque ela muitas vezes dá alguns sintomas disso. E de certa forma também está correto, porque ninguém gosta de estar sempre inflamado. A maioria das pessoas estão, então acabaram se acostumando. Só que claro que não é bom você estar sempre inflamado. Simplesmente porque agora eu citarei alguns sintomas para você ouvinte já ter uma noção básica se você talvez tenha inflamação subclínica, ou seja, inflamação crônica, e ainda não sabe. Que no caso são fadiga, indisposição, essas duas são bem semelhantes, febre baixa, ou seja, você está com o corpo um tico mais quente. Não chega a ser febre, só que mesmo assim é um pouco mais quente em questão de temperatura corporal. Dores articulares e musculares, má digestão, inchaço, gases, constipação ou diarreia, ou seja, 8 ou 80, o que simboliza que o seu intestino está bem ferrado, porque ele ou não consegue segurar o bolo fecal ou não consegue jogar fora. É bem curioso. Temos também confusão mental, fraqueza muscular, que tem um pouco a ver com as dores musculares, porque quando está muito fraco, é possível que doa. E se está doendo é porque está fraco. É uma relação de sinergia, digamos assim. Temos também resistência insulínica. Isso tem mais a ver para o caso de diabetes mesmo, só que resistência insulínica também causa muita inflamação.
devido a questões fisiológicas um pouco mais complicadas de eu explicar por enquanto. Temos também olhos secos, pele seca e, consequentemente, a pele seca, erupção cutânea. Ou seja, a sua pele fica muito sensível, muito fragilizada, e você, ouvinte, talvez na maior inocência, maior falta de verdadeiros conhecimentos, vai lá, passa creme, hidratante. Só que se você consertasse o seu interior primeiro, essa saúde toda manifestaria até o exterior, ou seja, a sua pele. Então, você, menininha, não sei se tem fêmeas que ouvem este podcast, só que se você, menininha, está reclamando para sua mamãezinha levar você em uma querida dermatologista, porque, nossa, minha pele está muito feia, ela descasca, ela fica vermelha, eu tô cheia de espinha na cara. Se você for mesmo em uma dermatologista, uma comum mesmo, ela só vai passar soluções tópicas, seja para passar na pele ou soluções de ingesta oral, algum medicamento genérico, para que apenas a pele melhore. Mas, se você, menininha, espertinha, cuidasse do seu organismo como um todo, a pele também se beneficiaria, porque a causa da inflamação estaria resolvida. Então, sobre inflamação subclínica, que, tem que comentar sobre esse termo também. Quando eu falo inflamação crônica, ou seja, crônico, vem de que você está manifestando muito aquele sintoma, você está sempre com aquilo. Assim como falam, as enfermidades crônicas, pressão alta, diabetes, porque não é uma enfermidade como, por exemplo, um, um pequeno resfriado em que você passa uma semana ruim e depois melhora. Não, no caso dessas enfermidades, você passa um pouco mais de tempo porque elas são um pouco mais complexas. E quando eu falo inflamação crônica, é o mesmo princípio, você está sempre inflamado. Em inflamação subclínica, também é um termo que se refere a isso, só que é mais usado no meio da medicina integrativa, porque essa subclínica ela meio que explica o porquê você está sempre inflamado, só que você não se sente tão doente assim. Você se acostumou com aquele sintoma. Então, se você for em um médico normal, você vai. Talvez você chegue para ele e aí comente: eu acho que eu estou meio inflamada, eu gostaria de um remédio, talvez algum exame. Ele não vai ter muito o que comentar, porque não tem muito como, bem, pelos conhecimentos dele, não tem muito bem como mensurar esta inflamação toda. Ele até vai fazer o Então, exame. Ele até vai saber algumas coisas com inflamação. Mas a inflamação subclínica é quando passa debaixo do radar. Ele vai fazer o exame isso, e vai olhar. Nossa, mas tá tudo no. Tudo tá na faixa de valores de referência. Então não referência. identificou nada. Por isso que é subclínico. Ele passou os Isso, exames, mas não identificou nada. E como a faixa de referência dos exames é com base na curva de Gauss, ou seja, vai pegar 95% da população e assim os 5%, 2% que tiver abaixo dessa curva é o anormal e os 5% acima dessa curva também é normal. Então vai acontecer muitas vezes de você estar saudável, mas o seu exame está alterado. Tipo uma época lá que o exame normal de B12 no laboratório que eu fazia era aqui de 400 de B12, que é uma quantidade baixa. Então o subclínico, sei lá, vai falar, não, seu B12 tá normal, 350 aqui. Só que não é o ideal, é uma quantidade baixa. Então é um médico que ele só vai olhar a parte de referência do exame. Se tá 100 até 300, então tá normal. Ele não vai ter estudado a fundo o exame, ele só vai olhar o que qualquer analfabeto funcional sabe fazer. Ele vai olhar lá e prontinho. Só que toda inflamação surge de uma piora de saúde. Praticamente toda doença tem a inflamação acompanhada. Igual, por exemplo, estava sendo falado da inflamação de pele. Quem dorme pouco
não consegue diminuir a estamina da pessoa. E aí a estamina na pele vai fazer você ficar com coceira, inflamação de pele. Então, dormir, por exemplo, já ajuda muito na questão de diminuir a inflamação, como um todo. Inclusive, a forma mais fácil de você desenvolver resistência à insulina é com privação do sono. Então, dormir já é uma coisa ótima assim para você diminuir a inflamação. E dizem, pelo menos o Raleigh Ribeiro já falou uma vez que cada hora de sono depois da meia-noite vale por 2. Então, se você conseguir dormir num horário assim 9, 9:30 da noite, não, horário ótimo. Antes disso, eu pelo menos não tive boas experiências, que eu acabava acordando de madrugada demais. Às vezes acordava meia-noite e meia, então não acho tão adequado. Mas a pessoa que trabalha no sono dela e evita certo tipo de alimentos, ela já vai tá batalhando contra qualquer tipo de doença. Porque, por exemplo, uma das doenças causadas pela inflamação crônica é a doença autoimune. A doença autoimune é quando o seu corpo começa a atacar uma parte do seu corpo e fica atacando sem motivo. Aí, por exemplo, pode causar dor muscular, que é quando ataca o músculo, dor articular, quando ataca a articulação. Tem doenças que atacam órgãos, como tireoide, rins. Então, cara, se você quer ter mais longevidade, mais saúde, mais bem-estar, você tem que diminuir sua inflamação. Inclusive, por exemplo, vou dar o exemplo da inflamação quando você machuca o dedo. Mas tem inflamações nos seus órgãos internos e pode ter inflamação no coração, no coração não, no cérebro. O que seria inflamação no cérebro? Seria uma depressão, vários tipos de doenças relacionadas ao cérebro, ao humor. Quando você tá com o cérebro ruim, você não é nada, você vai simplesmente agir de uma forma diferente, uma forma assim, você vai estar triste, estar ansioso, não vai conseguir focar, assim, sem motivo você tá desanimado, triste, cansado. E só disso aí você já não é nada. Tem que tratar o seu cérebro, tratar o seu bem-estar, está se sentindo bem, que seria pra gente a base de tudo. Você melhorou isso, você já vai estar muito mais eficaz, muito mais disposto a realizar o que você quer realizar na sua vida. Vai estar tudo melhor. O seu recipiente, né, o seu corpo e a sua essência, o seu cérebro, até mesmo sua alma, né, vai estar melhor. Qualquer coisa que afeta seu corpo vai afetar sua mente, sua alma. O que afeta sua mente vai afetar seu corpo, sua alma. E o que afeta sua alma afeta seu corpo, sua mente. A medicina ideal é isso, você integra tudo. Não tem aquele negócio de, eu tô com uma dor no joelho, deve ser no joelho. Não, a dor no joelho pode vir do quadril, pode vir do pé, do calcanhar. É a mesma coisa. Quando. Cacete, dou uns brancos, às vezes, tipo. Basicamente, tipo, às vezes o médico é especialista em fisiologia. Mas. É. Tipo, não dá pra você explicar tudo com só fisiologia. Tipo. Cara, eu tinha um exemplo muito bom, tipo, onde que Vai termina a lembrando. anatomia e começa a fisiologia? Tipo, são coisas muito próximas, mas não dá pra você estudar só um deles, você tem que estudar como um todo. Pra você realmente ser um médico que consegue tratar as coisas. Mas, sei lá, por exemplo, você tá com dor de cabeça. Se você for no médico do estômago, ele vai falar que você não tá conseguindo absorver os alimentos, então você vai tá com dor de cabeça. O médico da cabeça vai falar, você tá com depressão, então eu vou te passar esse negócio. Já o fisioterapeuta vai falar que seu corpo tá torto e isso aí pode estar te causando umas dores assim exageradas. Então, tipo, tem às vezes muitas causas pro mesmo problema, mas o médico bom que vai saber realmente identificar. Você. Você tá sentindo dor, mas eu não quero te operar por enquanto. Recomendo que você tire açúcar, que você alimente com mais proteína. Daqui a um mês você volta, que aí vai ser melhor de te operar. E a pessoa volta, não tá com dor nenhuma. Aí nem precisa de operar, porque tratou o que precisa ser tratado. Então, é sempre essa questão integrativa de você. Quando você trata o básico, você melhora tudo. Acabou desviando meio do assunto, mas é assim que eu funciono. Já tá ótimo.
simplesmente vremeinhas luisísticas para nosso bom ouvinte entender o quanto saúde é importante. Então, voltando no assunto principal, eu gostaria de comentar agora simplesmente quais enfermidades verdadeiras podem vir desta, digamos assim, semi-enfermidade chamada inflamação subclínica, para você ouvinte já estar atento a quais perigos você está correndo. Comentarei quais doenças podem ser desencadeadas. E no caso são ateroesclerose, ou seja, você fica com seus ductos, as suas veias e artérias, entupidas, simplesmente isso. Você pode desenvolver infarto, derrame, ou seja, doenças cardiovasculares. Temos também câncer, o tão temido câncer, dores musculares, que no caso é mais um sintoma desencadeado pela inflamação, diabetes, já foi comentado aqui, doenças autoimunes, também comentado pelo colega Luiz, ou seja, o corpo sai atacando ele mesmo. Aí você acha, nossa, mas que corpo burro, por que ele faz isso? Na verdade, burro é você que deu alimentos errados para seu corpo, que acabou desencadeando diversas reações nocivas, e agora seu corpo não tem muito o que fazer, porque ele está desnutrido e intoxicado. Veja que combinação ideal para uma morte muito lenta, em que você fica enfermo por 10, 20, 30 anos e vai definhando aos poucos. É realmente terrível. E para terminar essa lista, temos as alergias e a Alzheimer. Olha só, se você está muito inflamado, talvez você daqui a alguns bons anos esqueça o nome das pessoas que você tanto ama. Isso é perigosíssimo. Então, esteja atento. Inflamação não é brincadeira. E se você ouvinte continuar com esses maus hábitos, possíveis maus hábitos que você tenha, já que eu infelizmente não conheço você ouvinte como você mesmo se conhece, mas se você continuar nessa vida dos pecados alimentares, você está indo para um terrível caminho. Daqui a alguns bons anos, desencadearão essas enfermidades, ou melhor, a possibilidade de desencadear algumas dessas perigosas enfermidades. E agora, eu gostaria de comentar finalmente o que causa essa bendita inflamação crônica, inflamação subclínica. Mas eu já gostaria de passar a bola novamente para nosso colega Luiz, para o que você sabe, o que você vê como sendo as principais causas para que o nosso Zezinho, Renatinho, que ouve este podcast, possa ter essa noção. Ah, eu faço isso, então é bem possível que eu esteja inflamado. Quais são estes hábitos, alimentos que realmente causam toda essa terrível inflamação subclínica? Na questão de alimentos, tem aquelas coisas que a gente já sabe, né? Tipo, qualquer coisa industrializada que vai ter soja, vai ter corantes, aromatizantes, acidulantes, vai ter aquele tanto de aquela salada de fruta de não é bem de fruta, né? De salada de um monte de mistura de coisa que não vai te fazer bem. Mas assim, a gente já sabe assim da questão de, por exemplo, tem aqueles antinutrientes, como por exemplo o ácido fítico, que ele vai ter vários antinutrientes, ainda vai ser um disruptor, assim, vai ser uma coisa que não vai ser legal de estar no organismo e causar inflamação. Além dele abaixar os níveis de zinco e de magnésio, que são dois micronutrientes que ajudam, né, na diminuição de inflamação. O magnésio, se não me engano, nas células musculares, nas células do corpo, no geral, e o zinco que ele ajuda na formação da barreira do estômago. É, cara, eles falam muito mal do açúcar, mas eu acho o adoçante muito pior na questão de causar inflamação. Quanto à questão do açúcar, ele é ruim quando você não usa ele. Se você usar o açúcar e depois fazer uma caminhada, por exemplo,
vai diminuir boa parte do dano que esse açúcar vai causar. Talvez deixar até inofensivo. Se você colocar outros macronutrientes, como por exemplo gorduras e proteínas, junto com o carboidrato, ele também vai absorver mais devagar e não vai causar esse pico glicêmico que vai sair danificando tudo. Então, quando você for comer algum tipo de carboidrato, você também coloca junto ovos, carne, queijo, algum tipo de proteína junto. E tem também a questão da cafeína, que quando você... Tem horas que o café pode ser inflamatório, se você utilizar um café... Pera aí que tá passando o carro do... Se quiser dar uma comentadinha, Quem está passando aí é o carro é o carro de ovo, da pamonha. é o carro falando que alguém morreu. Vai tocar uma musiquinha tipo do Naruto e fala, noticiamos o falecimento de não sei quem. Na minha cidade tinha isso também. Coisa de cidade pequena. Mas Ah, basicamente, tipo, o café. Se você tem situações que o café pode ajudar a te fazer metabolizar melhor os carboidratos. Mas se for um café de má qualidade, ele vai acabar te atrapalhando, porque ele vai ter fungos nele. Então, ele é um pouco situacional. Acho que só isso que eu lembro. tudo bem. Então vou comentar sobre isso também alguns outros temas que eu havia anotado aqui. Demais causas da inflamação subclínica. A primeira que eu tenho para comentar são infecções persistentes. Talvez você, ouvinte, está com o organismo contaminado, debilitado. Então, qualquer agente biológico, qualquer bactéria, vírus, que acabar ficando preso no seu organismo e acabar gerando uma certa baguncinha, porque essa é a natureza desse agente biológico, vai acabar debilitando você muito. Então, o seu corpo vai tentar combater toda aquela bagunça causada com inflamação. É a forma que ele age. Mas se ele não está conseguindo tancar tudo isso, ele vai ficar inflamado por bem mais tempo, porque ele irá agir por bem mais tempo. Ele não tem células muito fortes para quebrar na porrada este agente infeccioso. Então vai ser uma luta muito mais prolongada. Por isso que infecções persistentes demora e por isso você fica com muita inflamação no corpo. Ou seja, nesse caso aqui, significa que você está com o sistema imunológico muito fraco. Então, você talvez esteja também bem desnutrido. Não está dando os devidos suprimentos para seus soldadinhos internos, que é muito perigoso. Você precisa deles bem fortificados para defender você. Temos também infecção fúngica. No caso, é o mesmo que eu já comentei de agente biológico, só que nesse caso são fungos. E fungo é um bicho terrível, porque eles podem eles são bem mais fortes do que bactérias, alguns vírus, e são ainda mais persistentes, porque o corpo em si não tem, é, deixa eu ver aqui, não tem muitos mecanismos para combater esse fungo. Ele age de uma forma diferente, levando em consideração que o corpo o combateria de outra forma. Não sei se isso ficou muito ambíguo, mas, resumidamente, fungo é difícil de combater. Então, se o seu organismo estava penando para combater bactérias, vírus, ele vai simplesmente sofrer ainda mais para combater fungo. Até mesmo por isso, que um exemplo aqui muito recorrente, a famosa micose. A sua avó está lá com a unha toda feia, literalmente apodrecendo, já passou um monte de coisa em cima dessa unha, já tomou um monte de coisa, já parou de comer tal coisa, começou a comer outra coisa, e esse fungo ainda está lá, comendo o pé da sua avó na maior garra, na maior vontade,
Porque fungos, assim, eles são poderosos. Então, resumidamente, novamente aqui, infecções persistentes, principalmente a fúngica, porque irá causar muita inflamação subclínica. É o A fungo, se próxima, você tratar, ele demora 6 meses pra você curar. Se você não tratar, fica o resto da vida. Aquelas coisas tipo caspa, é, aquele negócio, candidíase de repetição, a pessoa fica lá indefinidamente. Só usando um remédio muito pesado, que vai dar uns colateral também. Ou você realmente tratar a sua saúde como um todo. Fazer grounding, evitar alimentos que vão aumentar a quantidade de fungos. Pô, é bem enjoadinho de tratar fungo. o próximo da lista são parasitas. Os famosos parasitas, que eu tenho certeza que no mínimo do mínimo, um dos ouvintes que estão ouvindo este episódio tem pelo menos algum parasita parasitando o seu corpo. Porque o que o parasita faz? Ele vai roubar os nutrientes do seu corpo. Boa parte deles se alimenta de sangue mesmo. Então eles irão grudar igual uma sanguessuga em algum órgão seu e vão lá ficar sugando, realmente parasitando você, tirando o que é seu para pegar para eles. São verdadeiros bandidos, ladrões. É muito perigoso. E nessa agressão que eles fazem contra o organismo, claro que o organismo desencadeará inflamação. Como eu comentei várias vezes já e ainda repetirei muitas vezes neste episódio, a inflamação é a forma que o organismo tem para consertar a bagunça causada por algo ou alguém. Que neste caso são os parasitas. Então, se você está com parasitas, você está inflamado. E se você está inflamado, talvez você tenha uma família de parasitas aí. Então, é bom você fazer, creio que pelo menos uma vez por ano, uma boa desparasitação. Qual que é a palavra mesmo? É desparasitação mesmo? Oi? Você, tá, tá o carro aqui de novo. Pode deixar, então. O carro já deu um participando do podcast. Tem que chamar esse cara para um episódio também. Falar que Mas morreu tá hoje. bem. Eu vou, eu vou passar para o próximo. Ah, o próximo causador de inflamação são as toxinas em que você, ouvinte, está exposto. Então, engloba muitas toxinas diferentes. As que você está em constante contato pelo ambiente, pelo ar, por exemplo, pela água, pelo fogo, pela terra, enfim, principalmente pela alimentação, já que, na maioria das vezes, o brasileiro médio, nosso querido chimpa brasileiro, patrimônio nacional, já que ele só come porcaria, ele estará, consequentemente, comendo toxinas que não foram feitas para o organismo dele. Mas já que ele come aquele delicioso bombom, porque, nossa, isso é muito bom, isso faz a minha serotonina aumentar muito, eu me sinto bem com isso. É isso mesmo, seu cérebro e a sua língua talvez fiquem felizes saboreando este pedaço de coisa ruim, mas o seu organismo todo irá ficar muito chateado com você, porque, poxa, mais porcaria para eu resolver. Esse Zé Ruela só me arruma pepino para descascar, abacaxi para descascar, é muito complicado. Então, bem, o que eu posso fazer? Uma inflamação para tentar consertar isso, mas é uma inflamação crônica, o que dá a entender que o que está causando esta inflamação está sempre presente causando aquilo. Não que o organismo não está conseguindo combater, mas sim que este agente ruim que está recebendo reforços. É como o exemplo de alimentação que eu dei. Se a pessoa só come porcaria por vários anos, então esse exército que o nosso sistema imunológico está combatendo,
está sempre sendo reposto, sempre tendo reforços. Então, é uma guerra de 100 anos, uma guerra muito longa, muito complicada do nosso organismo travar. Por isso que é inflamação crônica, inflamação subclínica. Temos o próximo aqui, que, bem, como eu já comentei, são as doenças autoimunes. Sobre esse tema eu já comentei bem pouco e depois eu vou querer que o Luiz explique melhor, porque eu sei que ele conhece um pouco mais sobre sistema imunológico e especificamente sobre doenças autoimunes. Então isso aqui eu deixarei por aberto e só vou terminar minha lista antes de passar a bola para o Luiz. Temos também sedentarismo. E você, ouvinte, está cansado de ouvir que, para você ser saudável, tenha uma alimentação equilibrada, tenha bons hábitos, pratique exercícios físicos. Você sempre ouviu isso, mas no contexto de inflamação, o sedentarismo é realmente muito ruim. E já puxando o próximo ponto a ser comentado, quando você fica muito sedentário, você tem maior aptidão para armazenar gordura, porque você não está gastando. Quem que chegou aqui agora? Comunique-se. Alô, alguém aí? Cara, espero que não seja o cara lá do carro que morreu. Eu tô falando desse que. Tá. Entendi. Mas você não conhece esse cara que chegou agora na chamada? Eu não Não. conheço. Você tá sem bico e não vou fazer mal. Enfim. Ele deve ser nosso ouvinte. Ele Ele ouviu de longe que estávamos gravando o episódio, então pode deixar aqui. Talvez nem é necessário cortar essa parte, talvez ficou meio cômico, meio bacana, mas vamos deixar. Bem, onde eu parei era que o sedentarismo vai gerar com que você tenha maior propensão para acumular gordura. E a gordura, o tecido adiposo, e for ficar no seu organismo, ele irá desencadear processos muito ruins. Um exemplo que eu posso dar aqui é que, bem, pelo que eu lembro, e já foi comentado por alguns médicos, quando a pessoa tem excesso de gordura, de tecido adiposo, esse tecido, já que ele está inflamado, ele vai estar constantemente liberando toxinas. Eu não lembro direito quantos que eram, mas eram dezenas mesmo. E eu tenho para citar aqui, bem por cima, apenas comentar o nome mesmo, que é a TNF-alfa e a interleucina 6, que são as principais inflamatórias neste quesito de inflamação corporal, de tecido adiposo inflamado. E os últimos dois aqui é quando você está muito zangado, muito estressado. O estresse libera hormônios que em si não são nocivos, mas já que desencadeia muitos e normalmente de uma só vez, isso acaba dando uma sobrecarga no organismo. E ele então irá inflamar para tentar consertar esse abuso todo causado por este mau sentimento. Então, se você ouvinte já tem hábitos muito saudáveis, se alimenta muito bem, mas ainda é uma pessoa um pouco de mal com a vida, então é bom você rever essa questão também. Sentimentos estão diretamente ligados com a saúde física. Isso talvez ainda seja comentado em algum futuro episódio daqui. E o último aqui, que eu apenas citarei, porque, claro, que este é um tópico importantíssimo, é a alimentação ruim. Se você come mal, você estará inflamado. Por enquanto é tudo que eu comentarei, porque, claro, que nós, como bons nutricionistas, listamos alguns alimentos ruins que você não pode comer, já que eles causam inflamação, e também alimentos bons para você combater esta inflamação. Mas então eu já passo a bola para nosso colega Luiz, para que ele dê uma comentada sobre esses tópicos que eu listei e para que, se possível, aprofunde um pouco mais este tema das doenças autoimunes.
qual que é o comum mecanismo delas e como o ouvinte pode ser, digamos assim, curar delas, possa melhorar este quadro clínico. Cara, não tem tanto domínio assim sobre doença autoimune, mas eu sei que todas elas começam no intestino. Você normalmente tem aquela questão do leaky gut, né? Que é o intestino permeável, que não absorve tão bem os alimentos. Aí não consegue identificar mais tão bem os alimentos e começa a atacar partes do corpo que parecem aquele alimento que ele não consegue digerir. E, tipo, é bem enjoado você identificar a doença autoimune no começo. Às vezes tem vezes que você vai tirar o exame no sangue e não vai dar nada, vai dar subclínico também. Às vezes tem que fazer um exame mais complicado, tipo, tirando a amostra do cabelo. No geral, assim, a forma de você tratar isso vai ser você fazendo dieta de eliminação. Você come só carne, faz assim ou um jejum mais prolongado, que é um negócio mais complicado, ou faz um jejum intermitente. Só que aí o ideal, quando você for comer, você não comer demais. Então fica um negócio bem restrito. Caso você não consiga fazer jejum, você só faz essa dieta de eliminação. Fica um tempo comendo somente carne, depois você vai introduzindo aos poucos cada alimento e ver quanto você consegue comer daquele alimento. Se pouquinho dele já te faz mal. E é um tratamento como um todo, cara. Tem que ver qual o problema. Pode ser que fungos e parasitas estejam causando essa doença autoimune. Porque tem, por exemplo, tem parasita que fica comendo suas células de lã e daqui a pouco você tá lá diabético. Mas se você tratar a tempo, dá pra até recuperar. Tem diabetes tipo 1, meio difícil, mas com uma alimentação correta você consegue viver bem com diabetes tipo 1. Então é uma questão assim, é bom olhar, é bom tratar. Outra coisa interessante do jejum, que ele aumenta um probiótico chamado Akkermansia mucinifera, que é uma das bactérias mais importantes assim desses bactérias, basicamente porque a bactéria seria o probiótico bom, é uma bactéria também. E assim, quando você tem pouca Akkermansia, você tem uma barreira intestinal enfraquecida. Aí você acaba permitindo que bactérias entrem, que causem um monte de inflamação, doença autoimune. Com mais dessa Akkermansia mucinífera, você vai evitar autismo, Crohn, que é doença de Crohn, a colite ulcerativa, a obesidade. Até a obesidade ajuda, não sei como que funciona. Eu nunca cheguei a tratar nenhum paciente com ela, mas basicamente muitos relatos assim, de médico terapeuta que começou a utilizar nos pacientes dele, eles começaram a perder peso de uma forma acelerada. Nunca olhei a fundo, mas parece ser promissor essa questão. Ela ajuda até a diminuir a sua glicose, a inflamação no seu intestino, sua sensibilidade à insulina. Então, essa que é a questão, né? Hoje em dia tem tanta coisa química nos alimentos, tanta coisa química que a gente tem contato o tempo todo. Então acaba que se a gente tiver um organismo mais fraco, pode acontecer da gente começar a desenvolver problemas autoimunes. Inclusive o autismo, por exemplo, é muito relacionado. Assim, autismo é um assunto complicado porque tem, tem vários assim, fatores que indicam autismo, vários sintomas diferentes de autismo, dois autistas que são completamente diferentes. Mas uma coisa que eles falam é que 90% dos autistas têm algum tipo de problema gastrointestinal, que ter dificuldade de absorver certos alimentos, e muitos têm doenças autoimunes. E muitos também têm hipocloridria. Ou seja, eles vão ter que tratar o, o pH do estômago para eles conseguirem absorver melhor os alimentos, utilizar probióticos, ter uma alimentação mais restrita. Eles falam que é uma dieta muito boa para os autistas, é a dieta GAPS. É uma dieta que é tipo a dieta cetogênica, mas você come frutas. Aí nessa dieta, além de sintomas de autismo, ela também vai ajudar pessoas que têm, por exemplo, é, ansiedade, pessoas que têm. Acho até bizarro, tipo, eu li que ajuda até na questão daquelas pessoas que elas falam as palavras erradas, acho que é. Não lembro agora. Aquela doença que. Acho que até o Monark tinha isso, que ele falava um negócio diferente. Dislexia? Dislexia.
Tipo, não sei como, mas ajuda a tratar a dislexia. Quando você come essa dieta cetogênica, dieta GAPS, você vai tratar a dislexia, cara. Ajuda a tratar a síndrome do pânico, porque o carboidrato, pra você metabolizar ele, você precisa de gastar B1. E a síndrome do pânico está muito relacionada à deficiência de B1. Então, é uma coisa como um todo, né? É bem complicado. Inclusive, aquele fisiculturista famoso de hoje em dia, o Chris Bumstead, o Ciban, ele, ele tem uma doença nos rins dele, chamada doença de Berger. Ele provavelmente vai aposentar em breve, porque ele tá competindo em alto nível, mesmo com essa doença autoimune. Então tá um negócio bem enjoadinho pra ele. Aí você vê como que é importante tratar, cara. Depois que você desenvolve a doença, é complicado de você entrar em remissão nela. Você vai ter que se seguir uma dieta estrita pra continuar saudável, assim, sem ela te incomodar. Então é bom te tratar antes de você ter a doença. Deixar as comidas diferentes pra um dia ou outro. E é como você vai estar desacostumado, assim, de comer um negócio muito doce, de comer glúten. Quando você comer, você vai achar esquisito. Você vai pensar, aquela carne, aquela fruta é muito mais gostoso do que isso que eu achava bom antes. Pode continuar. Eu não sei nem se eu desviei do assunto de novo, mas... Não, tá bom. Você sempre comenta de forma bem mais ampla. Está certo mesmo. Agora, eu gostaria de abordar com o ouvinte. Bem, eu não sei se está em uma boa ordem, mas eu comentarei os exames bioquímicos, exames laboratoriais, que você ouvinte pode solicitar com a ajuda de um médico para mensurar o quanto você está inflamado, para você ter uma noção do quão, digamos assim, o quão grave está o seu caso, o quanto você está inflamado mesmo. Enfim, o primeiro teste que você pode fazer, primeiro exame, é o que chamam de proteína C reativa ultrassensível. Ela é diretamente desencadeada pela inflamação. Quando você está muito inflamado, você terá muita proteína C reativa ultrassensível. E deve ser a ultrassensível, porque o exame padrão é apenas o proteína C reativa, que não será tão fidedigno ao seu verdadeiro nível de inflamação. Então peça ultrassensível para ver com melhor precisão o quanto você está inflamado. Temos também o fibrinogênio, nome meio complicado, mas ele não vale a pena explicar aqui, já que são vários, eu vou apenas comentar por cima. E para esse, eu tenho anotado um valor de referência, um verdadeiro valor de referência. Porque se você ouvinte se atentar apenas ao valor informado pelo exame laboratorial, como já comentado pelo nosso colega Luiz, o que esse povo faz é simplesmente uma média. Eles pegam 95% dos exames das outras pessoas e vão contabilizar. Se o seu exame der muito diferente, aí sim você está bem mais doente. Mas o verdadeiro problema nessa questão é que essa média que eles pegam são de pessoas doentes. Porque, querendo ou não, quem faz exames laboratoriais são pessoas doentes. Raramente vai ter o caso de alguém bem mais consciente em relação à saúde que tem uma mentalidade semelhante a essa de eu vou fazer exame de sangue bem completo, um verdadeiro check-up, 1, 2, 3 vezes por ano, para ver se eu estou realmente bom, se eu estou realmente expressando todo o meu vigor, toda a minha saúde. Esse caso é errado. Normalmente quem faz exame mesmo é quem foi no médico, o médico viu que a pessoa está doente, então vai lá fazer um exame de sangue, aí você passa os valores para mim e eu simplesmente comparo com esse valor que o próprio exame deu. Se o seu valor deu muito diferente a esse do exame, então talvez, só talvez você esteja doente. Mas se você for em um médico integrativo, alguém que realmente conhece saúde como um todo, ele vai ver que,
o seu valor nesse exame X deu 5. A média, ou seja, o valor que o próprio exame já dá é que, bem, se você está entre 4 e 11, está tudo bem. Mas não, na verdade, este exame era para medir uma toxina. E, bem, você está com 4 dessa toxina, mas o correto seria estar 0, 1 no máximo. Então, significa que mesmo assim você ainda está ferrado, independentemente se o exame falou que, bem, você está dentro da normalidade. Não, não é simplesmente isso. Há muito mais a se constatar. Mas O, voltando nesse assunto, pode o falar exame aí. é só para te ajudar a se identificar alguma coisa. Mas só porque o exame não achou nada, não quer dizer que o exame está certo. O exame é só uma forma de tentar achar qual é o seu problema. Porque se você tá sentindo dor, você já tem um problema. Não precisa de falar, é só o exame que vai comprovar. Não. O exame só é para te ajudar a achar o que é o problema e como que vai tratar. É isso aí. É, assim, eu parei no fibrinogênio. E o valor que eu ia comentar é que, idealmente, ele deve estar abaixo de 300. Mas os exames vão falar que, bem, se está em 500 já está bom. Mas não, o ideal é que esteja abaixo de 300. Acima disso, você está inflamado. Temos também a famosa ferritina. Quando eu falo ferritina, você talvez associe com ferro. E tem a ver também. Porque o. Deixa eu lembrar aqui. A regra para essa molécula é que para cada molécula de ferritina, essa molécula ajuda a armazenar e a talvez transportar 5.000 moléculas de ferro. Ou seja, é um grande armazém para o tão importante e fundamental ferro no nosso organismo. Mas então, como que um armazém de ferro ele vai me ajudar a saber se eu estou inflamado ou não? Aí que vem os valores. Acontece que acima de 45 significa excesso de ferro, que você está com muito ferro no organismo. Mas, se for abaixo disso, ele vai simbolizar que você, na verdade, está inflamado. Ou seja, ou você vai ter muito ferro no organismo, ou estará inflamado. E até mesmo isso pode ter uma relação interna de que muito ferro ou deficiência de ferro vai causar inflamação, por causa de algumas outras funções fisiológicas. Que eu acho que até o Luiz tinha separado para comentar isso, mas eu só vou terminar esse tópico e aí depois eu passo para ele comentar sobre essa relação do ferro e a inflamação. Acontece também que, assim, tem um exame quase que irmão deste da ferritina, que é a saturação de transferrina. Você faz esse exame, ele vai ver o quão que as suas moléculas de ferritina estão realmente eficientes, se elas estão realmente inflamadas ou com excesso de ferro. O próximo aqui é o ácido úrico, muito comentado por alguns médicos que falam que não coma carne, porque proteínas viram purinas e depois vai tudo para esse ácido úrico. Você irá urinar muito ácido, vai ter gota no seu dedão do pé. Isso pode acontecer, mas na verdade o ácido úrico vem derivado principalmente de inflamações. Resumindo de forma bem resumida, o ácido úrico ele é formado depois da metabolização de alguns componentes que, que a reação inflamatória desencadeou para combater o agente infeccioso. Espero que não tenha ficado muito embaralhado, mas é como se fosse um radical livre, um lixo formado durante essa batalha do corpo contra essa coisa maléfica dentro do seu organismo, digamos assim. E para terminar, temos a TNF-alfa e a interleucina 6, que eu já comentei quando foi citado este tema de tecido adiposo em excesso. E temos também um outro que é bem
difícil de achar, só que é bem mais completo e, consequentemente, também será um pouco mais caro, que é o inflamograma. É um nome bonito. Ele dosa especificamente uma substância chamada fosfolipase A2. Você mensura essa substância e você vê o quanto de fosfolipase A2 você tem no organismo, fazendo uma relação direta do quanto inflamado você está. Temos também a hemoglobina glicada. Ela é importante para ver o quão, deixa eu ver, o quão bagunçado está o seu organismo devido a talvez um excesso de glicose. Essa glicose saiu interagindo com boa parte do seu organismo e acabou glicando muitos componentes, muitos nutrientes, alguns organismos, etc., o que vai gerar inflamação. Então, você tendo uma ideia do quão glicado está o seu organismo, você consegue ter uma ideia também do quanto inflamado você está. E o último aqui é a famosa homocisteína. E a homocisteína, eu realmente não lembro muito bem para comentar sobre ela, mas já que é um marcador de inflamação, eu posso comentar o que é bom para diminuir essa homocisteína. E a homocisteína é um indicador bem geral. Uma das funções é falar o quanto inflamado você está. Só que demais outras enfermidades podem desencadear uma homocisteína alta, que é muito prejudicial para o organismo como um todo. E a dica que eu posso dar, que eu anotei aqui e que eu aprendi hoje mesmo, quando eu estava recapitulando este tema inflamação, é uma certa suplementação que você pode fazer quando está com homocisteína alta, que no caso é vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9 e a betaína. Ou seja, é o complexo B, são as vitaminas primas que irão ajudar você a diminuir esta homocisteína muito perigosa. Então, já que eu terminei, eu passarei a bola, eu darei este chute para nosso colega Luiz, para já comentar sobre esse tema que eu já comecei, que é a relação ferro e inflamação. Primeiro, eu gostaria de comentar essa questão, até mesmo da homocisteína, que é interessante que, por exemplo, esses nutrientes, assim, esse complexo B, vai ter na carne, vai ter no fígado. E, cara, eu não sei se vale essa pesquisa anedótica, mas tem aquele. Não lembro o nome dele agora, aquele doutor que ele gosta de fazer teste. Ah, eu comi 100 hambúrguer em 10 dias. E ele fez Nossa, esse exame, tipo, o ácido úrico dele abaixou em 0,2, de 5,3 para 5,1. E ele também abaixou o colesterol dele. Ou seja, mostra mais uma vez que carne não é um negócio que vai te causar inflamação, que vai te deixar mal. Porque o colesterol, muitas vezes, o colesterol alto, é uma indicação de hipotiroidismo. Quando você come carne, você vai comer ferro, vai comer selênio, vai comer é, ferro, selênio, dependendo da carne, o iodo também, zinco. Todos esses ajudam na função da tireoide. Então pode acontecer de você comer carne e abaixar o seu ácido úrico, abaixar o seu colesterol e também abaixa a glicada, porque a glicada vai pegar a sua média de glicose nos últimos 3 meses. Não sei como que eles fazem isso para descobrir isso, mas é igual o meu tio, que uma vez que ele tava comendo um monte de sorvete, comia um balde de sorvete todo dia. E aí, antes de fazer exame, ele parou de comer o sorvete, achando que ia salvar a pele dele. Mas aí a glicada tava lá na casa do chapéu e denunciou ele. Quanto à questão de inflamação por excesso de ferro, eu não sou tão dominado assim nisso aí, porque tem pessoas que fazem carnívoro, comem muita carne e não tem esse problema. Já outras, se elas quiserem continuar na carnívoro, elas vão ter que fazer sangria de tempos em tempos. Tem muitas questões, né? Muita coisa que varia. Se a pessoa faz caminhada, se a pessoa pratica muito exercício, ela vai gastar um pouco de ferro. Sei lá, não sei quanto que
o pernilongo influencia. Se você morar num lugar que tem muito pernilongo, eles vão tirar tanto sangue de você que às vezes você vai não vai ter problema com excesso de ferro. Mas basicamente o excesso de ferro vai causar uma inflamação. E você consegue descobrir isso, por exemplo, com o exame de ferritina. E é mais comum esse excesso de ferro entre homens e mulheres após a menopausa. Porque como a mulher menstrua todo mês, ela consegue eliminar esse excesso de ferro com mais facilidade. Aí da mulher é o contrário. Ela vai ter pouca ferritina e vai acabar tendo anemia por causa disso. Ela não vai ter excesso de ferro, ela vai ter falta dele. Aí vai ser interessante ela comer mais carne, por exemplo. Também ingerir mais vitamina C para ajudar a absorver o ferro no M. E também tem como você, por exemplo, se está começando a ter mais alto ferro, não recomendo você ingerir tanto das coisas assim que cortam a absorção do ferro, mas talvez você ingerir junto com o alimento, junto com a sua alimentação, um café, um chimarrão, um tereré, vai ajudar a não absorver tanto ferro. Ainda pode ajudar você a metabolizar bem a comida. E aí você faz o teste entre tomar o café meia hora antes e tomar o café meia hora depois, ou uma hora antes, uma hora depois. Pode acontecer de pessoa ter reações alérgicas quando a pessoa toma o café um pouco depois da alimentação, mas tomando antes ele digere muito melhor. Então é uma questão de teste. Não sei muito bem sobre isso, mas é bom você sempre observar o seu corpo, observar como você lida melhor com os alimentos. Algum alimento que é perfeito para você digerir de manhã pode não ser tão interessante à noite. Tipo uma carne, por exemplo. A carne tem uns horários que são muito bons de você digerir ela, um alimento ótimo. Só que mais à noite não é interessante você ficar ingerindo muita carne. Talvez assim, um bifinho só e no resto você come batata, é, um negócio assim. Coisas que vão ser mais fáceis de digerir. Uma alimentação mais moderada. Não sei se eu falei tão bem assim na questão do iron overload. Tem Já questão da panela falou, de sim. ferro, né? Você tem Isso. um excesso de ferro, é interessante você não fazer seus alimentos nesse tipo de panela. Pois bem, eu já gostaria que você continuasse para podermos terminar com esse tema de alguns hábitos e alimentação que desencadeiam inflamação. Aí depois você passa para mim para eu comentar sobre isso e depois comentamos o que realmente irá desinflamar este pobre e coitado ouvinte. Aí você quer que eu passe os suplementos ou alimentação? Não. Primeiro você comenta hábitos que inflamam, depois alimentação que inflama, aí depois hábitos que desinflamam e alimentação que desinflama. Uma ordem parecida com essa. Não sei se vai ficar muito grande, mas basicamente tem aquela questão que eu já falei de privação de sono, sono de má qualidade, alimentação, aqueles alimentos inflamatórios, aqueles alimentos químicos, assim, que uma coisa que você não vai comprar nem no açougue, nem na feira, aquele tipo de alimentos assim. Ou até mesmo alguns tipos de vegetais, de grãos e de sementes que são naturais, mas o corpo não absorve tão bem por causa de antinutrientes ou pela um excesso de glúten nos pães e no trigo modernos, aqueles alimentos que vão ser ruins de você absorver. E tem aqueles alimentos também que, em teoria, são bons, mas quando você não está saudável, você não absorve eles bem. Como, por exemplo, até mesmo a carne, quando você não tem um ácido, um pH tão bom no estômago, você não vai absorver tão bem. Aí tem até aquela questão, você falou da betaína, tem cloridrato de betaína, pode te ajudar a absorver melhor os alimentos. Quando você está com pH ruim no estômago, em vez de tomar omeprazol, que vai aumentar a sua inflamação, você toma betaína, se não me engano, 30 minutos antes, o cloridrato de betaína. Vai te ajudar a absorver os alimentos. E aí depois vira uma bola de neve, porque com mais zinco você tem menos inflamação e absorve melhor os alimentos, tem mais pH mais ácido no estômago. Aí
Você digerindo bem o alimento, você vira uma corrente do bem, sua saúde vai ficando só melhor. E olha, hábitos também a gente vai olhar assim, tem um monte de um monte de coisa assim que tem um monte de químico e que a gente tá sempre em contato no nosso dia a dia. Aqueles é, sabão, ideal você, sei lá, meio difícil a pessoa fazer um sabão próprio dela, mas é interessante ela não utilizar sabonete líquido, por exemplo, usar um sabão de barra mesmo. Quando escovar os dentes, é interessante você tentar escovar, fazer uma pasta de dente natural com, com óleo de coco e a óleo de coco e canela é interessante, é a que eu uso pelo menos. Enxaguante bucal você usa o próprio óleo de coco somente. Desodorante tem aqueles desodorantes mais naturais, que não vão ter fitalatos, parabenos e alumínio. Porém, esses aí vão durar menos, então muitas pessoas não vão se adaptar, mas é o ideal, cara. E principalmente também, quanto mais saudável você está, menos fedor você vai causar no seu organismo. Só que é um negócio que nem todo mundo vai conseguir fazer porque é bem enjoadinho. Basicamente, qualquer tipo de químico, né, vai acabar gerando um tipo de inflamação. Só que quanto mais saudável você é, menos inflamável, menos inflamação em excesso vai causar. Você, você vai estar. Assim, você seguir os básicos, né? Questão que eu falei de sono, você segue os básicos e de resto vai. Você vai ter um corpo mais saudável. Só que se eu pegar tudo que vai melhorar a inflamação, é muitas coisas. Pô, o carro de novo, cara. Tudo bem, vamos esperar ele aí. Cara, eu nem sei muito bem o que pode ser falado, porque é meio. É meio fácil, sei lá. Por exemplo, fala mal do açúcar. Eu, eu até, sei lá, de 5 anos atrás, até 6 meses atrás, eu pensava, não, açúcar é ruim mesmo. Hoje em dia eu não tenho mais tanta certeza. Mas, realmente é uma das coisas mais comuns você falar, ah, o açúcar faz mal. Só que o que vai atrapalhar mesmo é quando, sei lá, uma bala fine, que além de açúcar tem um monte de outras coisas muito piores que o próprio açúcar. E, sei lá, ter uma alimentação natural, você dormir de noite, sei lá, não consigo pensar em alguma coisa diferente no momento. Bem os Eu já basicão. falo, eu já falo umas que eu anotei então. E alguns aqui são bem genéricos. Provavelmente o ouvinte já está cansado de saber. Mas, enfim, irei citar alguns alimentos que irão fazer mal. Começando pelo muito famoso e muito criticado, alimentos ultraprocessados. Porque, como já comentado em bons episódios passados, são combinações de várias substâncias, e que principalmente são toxinas. Nosso corpo não está acostumado. Então, mais um motivo para você ouvinte não consumir os seus queridos embaladinhos do mercado. Temos também, esse é bem importante e bem curioso, que é o desequilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Porque, idealmente, na natureza, nós teríamos uma boa disposição em sentido de equilíbrio dessas duas substâncias. E no caso, atualmente, há um grande desequilíbrio. Há muito mais ômega 6 para pouco ômega 3. Ou seja, tem algo errado aí. Se você tem muito ômega 6, você terá um corpo mais inflamado. Porque o ômega 6 em si, ele não faz tão mal. Mas quando ele está em excesso, ele dá uma boa desregulada e sai interagindo com o seu organismo, dando então um processo inflamatório. Já o outro ômega, o ômega primo dele, o famoso ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória. E este ômega, ele é muito importante, porém é um pouco mais raro, simplesmente porque ele está presente principalmente em peixes e peixes de águas frias.
Então, você ouvinte que infelizmente mora em Xique-Xique, Bahia, ou em Cupuaçu, Mato Grosso, não terá boa disponibilidade destes peixes. Você teria que ir lá na casa do seu parente, lá do seu povo, ou seja, lá na Noruega, Alemanha, para poder conseguir peixes com ótima concentração de ômega 3. Mas se você não consegue esses peixes, existem algumas sementes que podem conter este nutriente. Ou seja, são as nozes, a linhaça, que muitos falam mal, como se fosse uma soja muito mais potente, mas no sentido deste nutriente, ela tem bastante, tem uma boa concentração. Então, se você quiser comer para este propósito, eu considero como válido, mas não chega a ser um alimento tão ideal. Coma se você está realmente bem deficiente em ômega 3. Temos também sementes de chia. Chia é uma sementinha que, se eu não me engano, é aquela que se expande quando fica em contato com a água. É ótima para o intestino e tem muito ômega 3, que será importante para você. E atualmente, no que eu falei de desequilíbrio entre esses dois componentes, atualmente nós temos 15 moléculas de ômega 6 para apenas uma de ômega 3. Ou seja, claro que isso está bem desequilibrado. O correto seria uma proporção 1 para 1, no máximo 1 para 2, mas 1 para 15 já é uma verdadeira sacanagem. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, onde o povo come um monte de porcaria, você ouvinte deve saber o quanto que o povo de lá gosta de fast food. Se eu não me engano, já mensuraram uma vez e a proporção média por lá é 1 para 40, 1 para 50, e aí vai. Ou seja, pensa em um povo inflamado. Pensa em um povo que está lentamente apodrecendo por dentro. É o povo norte-americano. Os, os bambambãs do mundo todo. Mas, enfim, sobre os ômegas era este tema. E o outro são as gorduras trans, que você ouvinte já deve ter ouvido falar muito mal também. E elas estão presentes em alimentos que vão gorduras vegetais em geral, porque muitas gorduras vegetais acabam desenvolvendo este subtipo de gordura quando passam pelo processo de hidrogenação parcial. Então, simplesmente fuja de óleos vegetais, fuja de alimentos, ou melhor, de produtos alimentícios que contenham gordura vegetal e você estará livre da terrível gordura trans. Temos também os carboidratos refinados. Eles sim são uma bomba de inflamação e você já deve saber. Carboidrato refinado vai causar resistência insulínica, a sua glicose vai estar lá no teto, você vai se sentir meio inchado, meio cansado, talvez tenha alguns defeitos no seu intestino, vai dar uma boa desregulada. Ou seja, isso tudo é desencadeado pela inflamação que eles causam. Então, melhor cortar o seu pãozinho francês com achocolatado e salame para minimizar toda essa inflamação. E terminando aqui, temos o álcool, que é simplesmente uma toxina. Álcool é uma toxina, você não deve tomar. Ah, mas é com moderação. Ah, não, mas é aquela fonte de álcool. É do vinho, é do whisky, é do hidromel, não importa. E se for para tomar, que seja muito raramente, bem mais raramente do que você ouvinte fala de justificativa de não, mas é de vez em quando, é só final de semana. Deveria ser idealmente no final do mês e ainda em doses bem menores. Temos carnes processadas, essas, claro, que vão ter muitos componentes nocivos, verdadeiras toxinas, o que irão gerar inflamações. E, no que foi comentado pelo Luiz, o açúcar. Ele falou que está com dúvidas se o açúcar realmente faz tão mal quanto falam, mas em questão de inflamação,
ao menos pelo que eu sei por enquanto, pelas minhas fontes, ele é um dos principais em desencadear inflamação ou desfazer inflamação mesmo. E no açúcar entra demais parentes dele, parentes próximos, que é o xarope de milho e a frutose. Então, se você ouvinte come muitas frutinhas docinhas, achando que, poxa, frutose, açúcar que vem direto da fruta, não vai ser tão saudável. Vai ser talvez um pouco inflamatório no seu organismo. A questão da frutose é um pouco ambígua, porque nesse caso sim depende bastante do organismo da pessoa. Algumas são bem mais fracas a esse componente, a esse açúcar da fruta. Então, nesse caso, talvez gere até mesmo uma esteatose hepática, que é bem perigoso para o nosso fígado. Mas sobre alimentos que inflamam, essa era a listinha. E eu tenho agora para comentar sobre alguns suplementos que irão desinflamar você. E deixa eu só beber um gole d'água aqui. Esses suplementos que eu listei são bem poucos e eu coloquei só os mais eficientes para isso. E eu vou começar, obviamente, com a querida vitamina D, a vitamina que vem do sol, a vitamina que já foi considerada por muitos uma quase literal vacina anti-câncer, de tão importante que ela é, tanto para essa enfermidade em específico, quanto para a nossa saúde em geral. Quem tem bastante vitamina D, pelo menos acima de 70, 80 mais ou menos, mínimo do mínimo 60, para você conseguir uma boa saúde mesmo, uma saúde fisiológica, você funcionando corretamente, ela em bons níveis irá ser muito anti-inflamatória, porque ela, digamos assim, é um combustível para o nosso sistema imunológico. É ela que vai motivar os soldadinhos do nosso corpo nessa batalha contra os agentes infecciosos, contra as toxinas alimentares, ambientais, que estão gerando esta inflamação. Então, vitamina D, você que se sente inflamado, deve imediatamente comprar um bom suplemento de vitamina D. Idealmente, comece já na casa das 10 mil unidades internacionais, juntamente com uma K2-MK7, para ter ainda mais benefícios, porque essa sinergia é muito boa. E quando eu falo 10 mil unidades, você talvez pense, poxa, 10 mil? Mas é muita coisa, não cabe isso tudo no meu organismo. Isso aí vai dar reação alérgica, vai me intoxicar. Mas calma aí, coleguinha. Acontece que essa UI são as unidades internacionais. É um outro sistema de medida. Só que quando falamos vitamina D, esse sistema de medida é mais usado para este caso. E, na verdade, acontece que essas UI podem ser convertidas em microgramas. Uma grama já é pouca coisa. Imagine microgramas. É muito menos ainda. E acontece que a cada 40 UI há uma micrograma. Então, uma dose que parecia cavalar não é tão grande assim, simplesmente convertendo para outra unidade de medida. Então, não assuste, grandes dosagens de vitamina D são essenciais para o seu organismo. O nosso corpo mesmo em contato com pouco sol, ele já vai produzir muita vitamina D. Se você ficar bastante tempo no sol, quase que 1 hora, mais que isso, se expondo bastante mesmo, você vai conseguir ótimos níveis daqui a algumas semanas, alguns meses, se você fizer de forma consistente mesmo. E terminando aqui este tópico, eu gostaria de comentar sobre o meu suplemento preferido, que eu sempre tomo, que é o famoso magnésio, o responsável por mais de 300 reações enzimáticas fisiológicas diferentes. Ou seja, ele não irá especificamente combater a inflamação. Não é esse mineral que vai chegar lá na célula inflamada
e vai arrancar essa camada de inflamação dela. Não vai ser ele, mas ele vai ajudar alguém e vai ajudar alguém que vai ajudar com que outra molécula combata essa inflamação. Ou seja, uma reação de cascata, simplesmente porque o magnésio é fundamental para o corpo funcionar. Sem magnésio, muita coisa não funciona. Ou se estiver deficiente, vai funcionar bem meia boca ou vai ter algumas anomalias no funcionamento deste órgão ou dessa célula e afins. Então, tenha bons níveis de vitamina D, bons níveis de magnésio, e você já vai começar a sentir que está ficando bem menos inflamado. Colega Luiz, você tem algo a comentar sobre estes suplementos? Mais algum que você sabe que é bom para combater inflamação, algo semelhante nisso? Vamos lá. O magnésio, ele, tipo assim, o Brasil tem pouco magnésio no solo dele. Então, por mais que você leia, tal alimento tem magnésio, provavelmente vai ter menos do que está escrito ali nos dados, porque não tem magnésio no solo. E a gente não costuma colocar magnésio, é só o fósforo, nitrogênio e potássio. Então, é muito bom suplementar o magnésio. Assim, tem várias formas assim de você suplementar, ele pode ser por cápsula de magnésio de malato, magnésio treonato, aquele cloreto de magnésio que é mais baratinho. Tem o leite de magnésia que idealmente você vai, por exemplo, passar nas axilas para ser um desodorante sem alumínio, né? Deixa eu me ver também. Tem a vitamina D, né? Que eu prefiro tomar o sol. Tem aquele hábito que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é você fazer um grounding enquanto caminha no sol, respirando fundo, num lugar arborizado. Sem aquele tanto de carro passando. Isso aí é talvez um dos pilares do É um homem sonho, que perfeito. foram esquecidos, porque é um negócio que vai realmente melhorar muito a sua saúde. Se fazer 20 minutinhos disso aí, você vai respirar melhor, vai desintoxicar o seu corpo desse excesso de eletromagnetismo. E também vai tomar sol, também vai dar uma caminhadinha, também vai suar um pouco. Então é aquele hábito perdido, que é uma combinação de vários hábitos. Nós temos também. Eu coloquei selênio aqui. Que o selênio também ajuda a diminuir a inflamação, porque ele faz você produzir glutationa, que é um anti-inflamatório. Cada ovo tem em média 15 microgramas de selênio, que é 33% do recomendado. Ou seja, se você comer 15 ovos, você vai estar praticamente ingerindo 200 microgramas de selênio, que é a quantidade máxima recomendada para suplementação. Então, além de falar que o ovo é meio que um pequeno esteroide natural, ele ainda vai te ajudar a aumentar os níveis de selênio. E como a gente falou do magnésio, que a gente tem pouco no Brasil, o selênio é o contrário, o selênio a gente tem muito. Tanto que o alimento que mais tem selênio é as castanhas do Pará, que lá nos Estados Unidos chamam de castanha do Brasil, e lá no Pará chamam só de castanha mesmo. Deixa eu me ver também. Temos também a NAC, N-acetilcisteína, que ela também se converte em glutationa. Então ela te ajuda a desintoxicar, a melhorar a resistência insulínica, é anti-inflamatório. E também temos os aminoácidos bons para resolver a neuroinflamação, como a taurina, a própria acetilcisteína, a L-teanina, o GABA e a glicina. Esses aí também, assim, principalmente os três últimos que eu falei, eles ajudam muito no sono. O GABA, por exemplo, você precisa de B1 para produzir GABA. A glicina é bem comum, muitas pessoas falam de suplementar ela. Eu nunca suplementei, mas falam que ajuda muito no sono. E a L-teanina é presente no chá, que também ajuda a relaxar. É para aquelas pessoas que têm insônia, que não têm dificuldade de dormir. Você consegue utilizar esses suplementos que vão melhorar a sua inflamação e ao mesmo tempo vão te fazer dormir melhor, que também vai te fazer diminuir mais a inflamação. E temos também alguns temperinhos, né? Cúrcuma,
o gengibre, acho que a própria canela também, só que tem que ser a canela cássia, se não me engano. A de Ceilão não é tão boa assim para inflamação. Temos as pimentas, em moderação, né? Pimentas de preferência menos ácido, menos picante. Pimenta do reino, por exemplo, muitas pessoas falam que piora as inflamações dela, porque realmente é uma pimenta que o corpo não digere tão bem. Então, se for ingerir pimenta, eu opte por uma mais fraquinha, em moderação. Acho que o cúrcuma e gengibre são mais adequados para utilizar todos os dias. Temos também o ginseng, que estimula as funções imunológicas e reduz a inflamação. E até já falei do zinco. O zinco, quando você tem deficiência dele, tem uma inflamação aumentada na próstata e doenças autoimunes. Então é interessante você usar o zinco. O zinco também ajuda para PCOS. PCOS acho que é policístico, síndrome do ovário policístico, se não me engano. Coloca os termos em inglês, depois não sei. O zinco também ajuda na doença cardiovascular. E se você for vegetariano, que eu espero que você não seja, e suplemente ou faça muito exercício, é interessante você suplementar zinco. Porque a falta de zinco, ela vai fazer você, assim, quando você é vegetariano, você vai ingerir menos alimentos com zinco, vai ingerir alimentos que quelam zinco, que são antinutrientes que atrapalham a absorção de zinco. Quando você faz muito exercício, você vai acabar levando o zinco para os seus músculos. Nesses casos, vai acabar tendo deficiência de zinco é, no seu trato gastrointestinal, nos seus órgãos. Isso pode gerar um monte de doenças, de inflamação, doenças autoimunes. Pode até piorar a oxigenação do local. E quanto menos oxigenado, quanto menos fluxo sanguíneo, vai, vai ter menos saúde, vai ter menos nutrição. E é muito relacionado. A pessoa que faz exercício, ela costuma ter uma hipóxia do, do trato gastrointestinal dela e uma isquemia. A hipóxia é a diminuição de oxigênio, a ausência de oxigênio, e a isquemia é uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então o zinco é outro interessante para você suplementar. Deixa eu me ver. Olha, acho que eu falei todos aqui. Todos que eu anotei. Tá certo, já foi bem completo. E você é, ter hábitos de mais minerais, você tem algo anotado ou nessas suas anotações você já passou por tudo? Já passei por tudo. Tá certo, então. Porque a parte que eu tenho para comentar é meio que um encerramento do que já foi comentado aqui. Até mesmo uma parte mais de mentalidade, do Certo. porquê você ouvinte precisa realmente tirar, minimizar essa inflamação do seu corpo. Só que o que eu vou comentar é mais voltado pelo o que você vai ter que fazer e o tempo que você irá levar para conseguir estar livre dessa inflamação subclínica toda. Porque se você realmente seguir as dicas que nós demos, principalmente em evitar itens inflamatórios, digamos assim que em média, de pessoa para pessoa, você vai demorar 15 dias para ter mudanças perceptíveis. Você vai acordar um dia, lá na sua segunda semana de alimentação anti-inflamatória, e vai perceber, poxa, eu me sinto um semideus na Terra. Vai ser mais ou menos assim, né? Claro que eu falo comicamente, só que você vai se sentir um pouco melhor. Só que é isso um pouco que você percebe porque você passou tanto tempo inflamado que você se acostumou com aquilo. Você acha que não, esse cansaço ele é normal, essa dor de cabeça é normal. Esse meu cansaço quando eu faço exercício por 10 minutos é normal, é a minha genética, porque minha mãe tem isso, meu pai tem isso. Não, na verdade todo mundo está inflamado. E quando você tira a causa raiz dessa inflamação, aí sim você percebe, poxa, eu estava, eu estava doente esse tempo todo. E eu pensando que eu estava simplesmente normal. Não, não era isso. Agora sim, depois desse tempo, desses 15 dias, você percebe que o seu potencial estava limitado. Agora sim você está expondo mais ao mundo
como você realmente se sente em questão de saúde física. Só que, na verdade, mudança mesmo, ou seja, quando você vai ficar com níveis bem baixos de inflamação, são quando você segue estas dicas durante 100 dias. Durante esses 100 dias, o seu corpo fará uma verdadeira limpeza, um verdadeiro detox. O que era inflamação não haverá mais. O que era saúde será manifestada. Ou seja, é verdadeira mudança. Se você fizer de forma consistente, correta, regrada e principalmente disciplinada, em 100 dias, aí sim, a sua saúde fica bom. Porque nesses 15 dias foi apenas o começo. Então, com 100 dias, que o processo já está bem mais avançado. Mas, existe mais um mas aqui, que se você ficar por simplesmente 12 meses comendo certo, com hábitos corretos, com mentalidade boa, aí sim, a inflamação praticamente nunca mais ocorrerá no seu corpo, ao menos que você volte a ter uma vida completamente ruim, talvez como era antes de você fazer tais mudanças, mas no geral, durante estes 12 meses, seu organismo ele se fortificou tanto que, poxa, agora sim, você é praticamente um semideus na Terra. A sua saúde está em harmonia, você está com uma mentalidade boa para para saber até mesmo que, ó, se eu comer esse alimento, eu vou passar mal. Se eu comer aquele, não tem um gosto tão bom, mas quando eu como, o meu corpo se sente bem. Então, claro que eu vou optar por comer mais deste alimento. Você já vai ter essa consciência, porque o que comentam mesmo para você fixar um hábito em sua rotina é de que você tem que fazer aquilo durante, se eu não me engano, são 2 meses, um pouco menos que isso. E se você, e se você ficar nisso durante 12 meses, que é o caso dessa mudança alimentar, de hábitos, etc., aí sim você estará acostumado, estará fortificado, estará devidamente pleno, porque agora sim o seu organismo sabe que isso é o correto. Eu passei esse tempo todo de mudança e agora eu sei que a saúde plena chegou. Agora sim eu estou bom. Então, recapitulando, depois que você fizer essa mudança, visando ter menos inflamação, nos primeiros 15 dias você terá mudanças perceptíveis. Nos primeiros 100 dias, você terá uma ótima mudança. E nos finais 12 meses, você verá que, nossa, como é bom ser saudável. Uma E vez para eu, terminar, pode uma falar. vez eu ouvi falar que, tipo, demora 7 anos pro corpo renovar todas as células do corpo. Eu tava pensando, tipo, em 2016, teve uma época que eu dormia 5 horas da manhã todos os dias. Tipo, é, só agora que eu tô livre de tudo, de boa parte desse mal que foi causado, assim, minhas células renovaram. Não É necessariamente isso renovam mesmo. melhor também, né? Porque quando você faz merda, eu não acho que você conseguir recuperar 100%. Sim, você vai recuperar, você consegue talvez alcançar a sua melhor saúde se você se cuidar. Mas quem se cuidou por 20, 30 anos, 40 anos, vai ter uma saúde melhor do que quem voltou a se cuidar há 6, 7 anos somente. É um negócio que sempre vai acumulando. E obviamente ainda estou aprendendo mais coisas, cada vez aplicando mais coisas, conhecendo meu corpo, vendo assim coisas que, isso aí faz muito bem, mas talvez não faça tão bem para mim. É uma é um conhecimento constante. E a gente demora assim para ter a saúde perfeita de semideus. Não é tão fácil assim. Tem sempre como melhorar. Eu, pelo menos é o que eu vejo. Eu consigo melhorar sempre e tipo, vai cada vez aprendendo mais, aprendendo, conhecendo mais o seu corpo e cada vez buscando estar melhor. E porque teve uma época que eu tava, tipo assim, eu vi um vídeo de algo sobre uma coisa da saúde, mas eu faço tudo isso, mesmo assim eu não tô saudável. Mas não, cara. Tem vezes que alguma coisa vai, alguma coisa que, tipo assim, sei lá, talvez você não se dá tão bem com algum tipo de alimento e você simplesmente não entendeu isso ainda. Então a busca pela saúde é algo constante.
mas vai valer a pena, vai compensar, vai te... Quanto mais você buscar ela, mais você vai tender a estar mais saudável. Então não precisa de querer subir um lance de escada de uma vez só. Você vai passo a passo, um passo de cada vez. Cada dia um pouquinho melhor. E depois de alguns anos você vai se surpreender com o que você pode fazer. Qualquer coisa que você se aplicar um pouquinho todos os dias, depois de alguns anos você vai estar muito melhor. Impressionantemente melhor. É isso aí. Perfeito. Agora sim o ouvinte entendeu essa mentalidade. E se você, ouvinte, achou que, nossa, 12 meses é muito, você ouviu aqui que, na verdade, demoram 7 anos para que o organismo, idealmente, se renove quase que por completo ou por completo. É nesse tempo em que ele faz um bom e verdadeiro detox. E claro que o ideal mesmo, é que você passe toda a sua vida se cuidando da forma ideal, como o nosso corpo pede, como ele clama, só que você, infelizmente, talvez esteja contaminado pela mentalidade moderna de alimentos ruins, hábitos nocivos e uma mentalidade nociva também. Mas, terminando esse tema, na verdade, é um pequeno desafio mesmo, que eu ouço comentar muito na medicina integrativa, e é, ouvinte, para começar, passe simplesmente 7 dias sem ingerir estes componentes aqui: leite, glúten, açúcar e óleos vegetais. Estes são os principais causadores das principais enfermidades. Então, se você faz o simples teste de ficar uma semana sequer sem comer isso, você já vai perceber melhora. Isso caso você coma esses alimentos no seu dia a dia, caso você exagere neles, principalmente. Mas se você fizer depois um mês sem esses alimentos, você vai ver que, poxa, eu não sabia o quanto mal isso fazia. Então, está lançado um pequeno desafio para você que gostou dos conselhos aqui dados e quer ter um pouco mais de desafio em sua pacata vida. Simplesmente fique sem consumir estes componentes, porque eles são os principais causadores de enfermidades. Recapitulando brevemente: leite, glúten, açúcar e óleos vegetais. E o último E tema ler os aqui, para rótulos. realmente... O quê? Basicamente, você tem que ler os rótulos, porque tem muitos Isso. alimentos enlatados, embutidos, que vão ter. Assim, qualquer coisa que vem naquela sacolinha, tipo. Sacola não, é. Embalagens, né, no geral. A maioria vai estar lá, contém soja, contém glúten. Provavelmente vai ter açúcar. E não adianta nada, sei lá, eu vou comprar a Monster aqui sem açúcar. Só que vai ter adoçante. Então, assim, evitar esses quatro é bom, mas. Se você for colocar no lugar, eu tirei o açúcar, eu vou colocar adoçante, não adianta nada. Eu tirei o óleo vegetal, mas eu tô, sei lá, não sei se existe isso, mas. Tô fritando batata frita no azeite. Então, tô fritando batata frita no air fryer, também não vai valer a pena. Então, tira esses quatro, mas assim, você vai comer no lugar frutas, arroz, até mesmo feijão, mas que já é melhor do que os citados. Vai comer carne, obviamente. Vai comer ovos, vegetais moderados. Uma alimentação mais natural, que você vai encontrar na feira, vai encontrar no açougue. Uma alimentação raiz da roça que nossos ancestrais comiam. É basicamente isso. O que o ancestral seu comeu, você vai querer comer também. Ou seja, a dica principal é a leitura de rótulos, o que também já foi comentado, se eu não me engano, no episódio 6 desse nosso podcast, como ler rótulos, também foi feito entre eu e Luiz. Então, caso você ouvinte não ouviu, passe lá para ouvir. Caso você ouviu, mas não lembra muito bem, ouça novamente, compartilhe com seus coleguinhas para que também conheçam e nos ajude a espalhar esses bons conteúdos da saúde. E agora sim, o último tema para comentar, para realmente encerrar o tópico inflamação, é que é, esses aqui são dois componentes hormonais que se você tiver eles desregulados,
você simplesmente vai ter um processo de desinflamação um pouco mais difícil. Que no caso é o cortisol, um hormônio da tireoide chamado é o T3. Eu engasgo para falar palavras assim. Mas, bem, eles são importantes e quando eles estão desregulados, eles vão, é o mesmo princípio do magnésio, eles desencadeiam muitos outros. Então, se eles estiverem desregulados, você terá, digamos assim, maior dificuldade para desinflamar. Você vai estar lá tomando bons suplementos, alimentação correta, bons hábitos anti-inflamatórios, mas talvez o seu processo seja um pouco mais longo, porque esses componentes hormonais estão desregulados. Os seus hormônios estão desregulados. E como você ouvinte talvez saiba, hormônios são de extrema necessidade para o organismo. Não apenas para ter os hormônios e usar no corpo, mas se um deles está um pouco para baixo ou um pouco para cima, levando em consideração que não era para estar tão acima assim, você irá muito se prejudicar pelo que eles estão fazendo de forma ah, colateral no seu organismo. Então, esteja atento com os seus níveis destes hormônios. Você consegue facilmente dosá-los em exames específicos para cortisol e o hormônio T3. Então, sobre isso, é isso. Colega Luiz, algo a mais para finalizar o tema inflamação? Cara, acho que não. Acho que já tá bem completo. Não, está bem completo mesmo. Já rendemos muito bloco. Então, eu gostaria das suas considerações finais. O seu, o seu tchau-tchau mesmo, que o ouvinte tanto gosta. E eu gostaria de aproveitar também para que você inventasse uma palavra-chave para que o ouvinte que chegou até aqui, o verdadeiro guerreiro, possa comentar nos comentários deste episódio, para que nós consigamos saber quem são os de verdade. Tava pensando em basta querer, mas o ouvinte vai ficar tipo, não, intancável. É só basta querer, não sei o quê. Não sei, cara. Então vai ser basta querer mesmo? Ah, também não acho que seja basta querer, porque além de querer, você tem que ir atrás, tem que fazer. Você vai ter que estudar, porque não necessariamente é só querer ir fazendo. Tipo, o cara, o cara que só se esforça não necessariamente vai conseguir. Sei lá, tem pessoas que vão se esforçar menos e ganhar mais, porque elas sabem tomar uma boa decisão. Aquela questão de decision making que você aprende em jogos de RTS, por exemplo. Você, às vezes tem uma decisão que é muito mais complicada, mas a chance de dar errado é muito grande. Você vai ter que fazer muito perfeito e mesmo assim a chance de dar errado é grande. E tem vezes que você vai fazer um negócio assim, simples, sabe? Tem vezes que não fazer nada é melhor do que fazer merda. Então eu também não acredito que basta querer. Você tem que querer. Querer é o primeiro passo. Mas além de querer, você vai ter que descobrir qual a melhor forma de alcançar o seu objetivo e ir atrás dele. E mesmo assim, realmente vai ter uma chance de você falhar. Mas é melhor você tentar do que você, sabe, só pensar, não, eu sou um fracassado e nunca nem tentar o seu sonho, seu tão querido sonho. Porque o processo às vezes é mais divertido do que você alcançar ele. Pois então, Inclusive, pode sei falar. lá, por exemplo, eu já gravei uns 8 podcasts com você. Mas eu sou muito mais ouvinte do que o cara que grava o podcast. Eu já ouvi muito mais. É a mesma coisa, tipo, você vai estudar 1000 dias pra ter o seu primeiro dia de glória. Então, tipo, é muito mais esforço mesmo. Muito mais você ralando pra depois você ter 1 ou 2 dias tipo, vai valer sua vida inteira. É um negócio que não é fácil. É basicamente isso. Então, essa é a palavra, basta querer, e essa também é a sua consideração final, certo? Essa, a palavra é a minha consideração final inteira. Você tem que copiar tudo. Escrever no comentário. Vai ter que comentar tudo que o Luiz comentou agora. Perfeito. Mas então, ouvinte,
é bom tê-lo até o final, já que você é um dos de verdade que acompanha esse valioso podcast. E foi debatido aqui, ou melhor, conversado, exposto, um tema muito importante, que é a inflamação, que muitos consideram como a única enfermidade existente, porque as demais enfermidades são como se fossem, digamos assim, apenas sintomas. Sintomas da verdadeira enfermidade chamada inflamação crônica, inflamação subclínica. Então agora se atente mais. Se, se tal alimento inflama você, você não come. Se tal hábito vai desencadear respostas negativas em você, não faça. E tenha essa mentalidade em geral para poder colocar os conselhos aqui lhe dados em prática. Então é isso. Até os próximos episódios.